Não adianta mudar de governo. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Oséias. Hoje, Oséias capítulo 8, mas antes é necessário que eu faça aqui, como sempre fazemos, 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você poderá ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, o desejo do nosso coração é que você venha ler a Bíblia toda. Então se proponha esse desafio, ler a Bíblia toda. Adquira lá a Bíblia 365 e entre nesse desafio. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. Então se propõe aí a vir participar de pelo menos um dos estudos, porque certamente você será abençoado. E depois então desses 3 pedidos, vamos para o texto aqui, Oséias capítulo 8, a partir do versículo 1. Quero ler com vocês hoje do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim o texto bíblico: Coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim: ó nosso Senhor, nós te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom. Um inimigo perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Então agora o nosso Deus, o Senhor, Ele está levantando acusações contra Israel, reino do norte. E Ele vai falar algumas coisas aqui importantes. A primeira coisa que Ele vai falar, que está no versículo 1, é a respeito da quebra da aliança com Deus. Então eles quebraram uma aliança com Deus. E a quebra da aliança você pode verificar lá em Levítico 26 e Deuteronômio capítulo 28, vai falar a respeito então de bênçãos e maldições. A quebra da aliança vai configurar ali maldições sobre o povo. Lá em Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que bênçãos vai do versículo 1 até o versículo 14. Maldição vai do versículo 15 até o versículo 68. Então, maldições pesadas. Dá uma lidinha lá para você ver qual que era o castigo que sobreviria sobre Israel na quebra da aliança. E isso Deus está acusando e está falando então que virá, e qual que é o motivo da vinda dessa maldição sobre esse povo. Segunda coisa que o Senhor fala está aí a respeito de se rebelarem contra a lei dele, ainda no versículo 1. Então se rebelaram contra a lei. Quando está falando aqui da lei, está se referindo aos 10 mandamentos. Então, se você não conhece os 10 mandamentos, você pode abrir aí em Êxodo capítulo 20 ou Deuteronômio capítulo 5. São os 2 lugares aonde você vai ver aí os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos vão sendo mostrados ali a partir de uma ordem cronológica dos fatos que vão se acontecendo. Deuteronômio capítulo 5, você vai ver lá no capítulo 1 de Deuteronômio que Moisés vai falar assim: no primeiro dia do 11º mês do 40º ano, então já passaram-se os 40 anos ali do povo de Israel no deserto, e agora eles estão para entrar na terra prometida, e Moisés vai lembrar tudo que o povo de Israel passou e aprendeu ali
no deserto durante esse período de 40 anos. Então, no capítulo 5, ele vai relembrar ali os 10 mandamentos. E é muito importante sabermos os 10 mandamentos. Não há demérito algum em não saber. Demérito existe quando a gente descobre que não sabe e não faz nada para saber. São 10 mandamentos. Às vezes a gente grava aí o nome de 11 jogadores de futebol, não é assim? Lá do seu time querido, às vezes você vai guardar ali os nomes, os times, às vezes de vários anos, dos anos em que foram campeões, e você grava aí então vários anos aí, né? Essas escalações, mas os 10 mandamentos que tem a ver com a nossa eternidade, às vezes a gente não guarda. Então é importante você saber os 10 mandamentos. Por quê? Porque o primeiro olhar que a gente dá para os 10 mandamentos nos mostra que merecemos o inferno, morrer para o inferno. E por causa disso, vamos aos pés de Jesus na cruz. Na morte de Jesus, nós somos justificados, nós fomos justificados por Jesus ali na morte dele. Então reconhecemos qual que é a sentença que sobreviria sobre a gente e vamos então para a cruz para sermos justificados por Jesus. E ali na cruz nós vamos demonstrar gratidão. E talvez você vai perguntar para Jesus: Senhor, o que eu posso fazer para demonstrar gratidão? E Jesus então vai te apontar de novo para os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos você não cumpre para ser salvo. Os 10 mandamentos você cumpre porque você foi salvo. Porque se você quebrar qualquer um dos mandamentos, sentença ali vai ser o quê? Morte. Então, entenda os 10 mandamentos para você praticar, não para ser salvo, porque nós somos salvos é por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário, mas para sermos santos. A forma de nos santificarmos é através dos mandamentos. Então aqui o povo se rebelou contra os mandamentos. E aí agora vem então essa sentença. Quebraram a aliança, negligenciaram então os mandamentos. E algo pior que eles vão fazer também ainda, vai falar aqui no versículo 4, que eles instituíram reis sem o consentimento, escolheram líderes sem a aprovação de Deus. Se você abrir aí a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 15, e aí eu vou falar só dos títulos, tá? Que vem aqui aqueles títulos que foram colocados então aí pelas pessoas que fizeram aí a tradução da Bíblia. Você vai ver que depois do versículo 7, vem um título: o reinado de Zacarias, rei de Israel. E aí você vai pegar e vai então do versículo 8 até o versículo 12, vai falar a respeito do reinado de Zacarias, que foi esse período em que Oséias escreveu. Aí depois no versículo 13 vai começar o reinado de Salum, rei de Israel. Quando está falando Israel, como já falei aqui, reino do norte. Aí do versículo 13 até o versículo 16 vai falar a respeito do reinado de Salum. Depois no versículo 17 até o 22 vai falar do reinado de Menahem, rei de Israel. Depois do versículo 23 até o versículo 26 vai falar do reinado de Pecaías, rei de Israel. Depois do versículo 27 até o versículo 31, vai falar a respeito do reinado de Peca, rei de Israel. Então, num curto período de tempo, aqui está falando que Israel teve 5 reis num curto espaço de tempo. E é essa acusação que Deus está falando. Por quê? Porque para usurpar ali o reino, né, eles vão trocando ali, com esse aqui não está dando certo, vão matar esse aqui, vão colocar outro no lugar. Então vai acontecendo aí essa politicagem, mas que tem o custo da vida dessas pessoas, né, por causa dessa politicagem. E isso aí então é outra acusação diante de Deus. Então Deus está colocando aqui 3 acusações: quebra da aliança, quebra da lei, e aí agora
a quebra, então, desses reis. Colocaram, então, líderes, governantes, sem perguntar para Deus. E isso é muito, muito propício para os dias que estamos vivendo, porque talvez aí, nesse período de eleição que passou no ano passado, você estava torcendo para um candidato ou torcendo para o outro candidato, achando que a troca de governo é que vai melhorar a sua vida, que vai melhorar a nossa vida, que vai melhorar a nação brasileira, e não é a troca de governo. Nós não precisamos de homens. O que vai nos sustentar é a mesma pessoa que sempre nos sustentou, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então Deus é quem nos sustenta. Quem nos sustenta é Deus. Não é governo, não é presidente, não é governador, não é o legislativo, não é o executivo, não é o judiciário. Nós não dependemos de homens. Ontem eu falei lá de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e que faz da humanidade mortal a sua força. Nós não podemos confiar em homens. Deus usa homens para nos abençoar. Mas a nossa confiança não está no candidato A, não está no candidato B, não está no candidato C, não está no partido de direita, não está no partido de esquerda, não está no partido de centro. Está em Deus, e nós precisamos entender isso aqui. Esse é um pecado pelo qual o povo de Israel, o reino do norte, está sendo levado para o exílio. Três coisas. Quebra de aliança. Estavam sendo negligentes com a lei, segunda coisa. E a terceira coisa, essa troca de governo, achando que um ou outro governo é que vai então sustentar, e não é. Quem nos sustenta é Deus. Quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Deus, como diz Jesus, então, lá no Sermão do Monte, depois você confere lá, ele vai falar que Deus traz chuva sobre justos e injustos, tem sol e tem chuva, sobre justos e injustos. É a graça comum de Deus sobre a vida de todos. Então quem nos sustenta é Deus. Então não vamos depositar nossa confiança em Deus, em governo, no que está acontecendo. A nossa confiança não é nesse mundo. A nossa confiança é do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele que criou tudo, e é nele então que nós devemos depositar a nossa confiança. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.